Olá, estou aqui de volta para falar mais uma vez de Milan Kundera, da obra Risíveis Amores. Dessa vez eu vou comentar o delicioso conto Eduardo e Deus. Antes de falar do conto propriamente dito, eu tenho que falar para vocês que esse texto foi escrito na década de 60, na República Socialista Tcheca. Naquela época e lugar, as igrejas funcionavam normalmente, não havia perseguição política aos cristãos, mas não era de bom tom ao socialista tcheco professar publicamente a sua fé em Cristo. Eduardo, nosso protagonista, ele é ateu, conhece uma menina muito bela chamada Alice e descobre que ela é cristã. E ele percebe nos primeiros encontros que, se ele se apresentar a ela como um ateu, ele não vai ter a menor chance de conquistá-la. E aí ele resolve mentir. Mas Eduardo acredita que a mentira, para ser convincente, tem que tangenciar a verdade. Então, ele se apresenta como um cristão vacilante, alguém que acredita genuinamente em Cristo, mas que não se conforma com a omissão divina diante da opressão da classe trabalhadora. E assim, ele começa a frequentar a igreja, as missas ao lado dela, começa a discutir a doutrina cristã, e um belo dia, para impressioná-la, em plena luz do dia, ele faz o sinal da cruz na rua. Para o azar dele, ele foi visto pelo inspetor da escola em que ele trabalha como professor e é imediatamente denunciado à camarada Sekchova, a diretora da escola. Ela, uma mulher solitária e infeliz no amor, conhecida como braço vingador da classe trabalhadora. Na primeira reunião, na primeira audiência, ele percebe claramente que, se ele contar a verdade, que ele é um ateu convicto, mas que resolveu se passar por um cristão para conquistar o coração de uma mulher, ele sabe que a camarada diretora, infeliz no amor, não irá perdoar esse tipo de conduta por parte dele. Então, ele, ciente de que a verdade não o absolverá, mente mais uma vez. E mais uma vez ele pretende adotar essa tática de mentir contornando a verdade. E aí ele se apresenta como um socialista vacilante. Alguém que sabe que a redenção da humanidade passa pelo socialismo, mas que de alguma forma ele se sente apegado à ideia dessa entidade divina. Por fim, ele diz nessa primeira audiência que ele acredita que é perfeitamente conciliável a crença em Cristo e a crença no socialismo. Mas a camarada Sekchova, dura como uma pedra, diz a ele de maneira ríspida: não, essas duas crenças são inconciliáveis. E dá a ele um prazo para ele abandonar no entendimento dela, essas crendices medievais. Ela se propõe, inclusive, a trabalhar melhor essa formação socialista dele. E ele fica nesse dilema. De um lado, ele tem que convencer Alice de que ele é um bom cristão e dessa maneira conseguir os favores sexuais da sua dileta, e por outro lado, convencer a camarada diretora que sim, ele é um socialista convicto, capaz de formar uma nova geração de socialistas. E o que isso tem a ver com o nosso judiciário? Será que muitas vezes os nossos juízes e juízas, eles estão interessados em conhecer a verdade? Será que nós, advogados e advogadas, muitas vezes ficamos em dúvida se apresentar a verdade nua e crua
é a melhor maneira de conseguir a absolvição de nossos clientes? E você, o que acredita? A verdade sempre absolve os inocentes? Beijo para vocês.